Queridos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder estar com os irmãos para nessa oportunidade adorar o nome do Senhor e também fazer uso da sua palavra. Abra comigo, por favor, o Salmos de número 27, o verso 1. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e também ao pastor Emanuel Júnior. Que bom estar com o senhor, revê-lo. Saiba que o senhor é referência para nós e é muito bom estar com o senhor e todos os obreiros aqui para nessa ocasião fazer uso da sua palavra. Está comigo minha esposa, a irmã Simone. Ela já foi devidamente apresentada. Nós somos ali da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Marília, na cidade de Catanduva. Trago a saudação do nosso pastor presidente, pastor Elande Mariano. Fiquei sabendo que quinta-feira o senhor esteve com ele, no aniversário, na quinta-feira. Trago a saudação dele e também do pastor Ademilson, aos queridos irmãos. Salmos de número 27, o verso 1 diz assim: O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados e meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Olha o verso 3: Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, no Senhor eu confiaria. Queridos, com a autorização do pastor, terminando o culto, nós temos alguns materiais. Deixa eu falar só de dois. Tem uma Bíblia ali, a King James, a 1611, é a versão mais próxima dos originais. Tem também bastante Bíblia feminina com pedra, bastante gravata, e eu não poderia de deixar de trazer, a pedido do pastor. A irmã Simone faz alguns aromatizantes para terno, para casa, para carro. Pensa no negócio de Deus. Pensou? É bênção do céu. Tudo isso é para você sair daqui abençoado. Agora, se você também quiser nos abençoar, um recadinho para as irmãs, é de Deus isso. Tem uma paçoca gourmet ali. Meu Deus, pensa no negócio de Deus. Pensou? É bênção. Pouco açúcar e o nome do Senhor há de ser glorificado. Cadê aquele tecladista abençoado? Ah, tá. Daqui a pouco ele volta, né? Oh, Jesus, me ajude. Amém. Queridos, só alguns minutos da sua preciosa atenção para vos entregar aquilo que Deus colocou ao meu coração. Nós estamos no Salmos de número 27 e se você acompanhar comigo a leitura desses salmos, ele é escrito por Davi, e o teor da adoração a Deus que Davi está fazendo no salmo de número 27 é muito parecido, senhores obreiros, com alguns outros salmos. Davi está falando de confiança, Davi está falando de clamor, Davi está falando de presença de Deus, de depender de Deus. Davi está falando de esperança. Só que o que vai mudar o Salmo de número 27 para os demais é o período que Davi vai escrever esses salmos. Eu ouvi um louvor aqui que falava que o crente cheio da unção passa o deserto. Eu ouvi também Deus falar conosco, dizendo que nesta noite Ele tem o poder de renovar a nossa vida, mesmo em épocas contrárias. E é o que está acontecendo nesse texto. Davi acaba de derrotar Golias, as irmãs começam a tocar o tamborim, o nome do Senhor começa a ser engrandecido, e agora ele vai ter que fugir para o deserto de Engebe. Davi sofreu algo que eu tenho certeza que talvez na vida nós já sofremos. Davi vai sofrer ingratidão, ele vai ter que fugir de Saul. O próprio Deus prepara Golias, unge o servo dele, dá vitória contra Golias, apresenta a ele a nação, e agora ele vai ter que ir ao deserto de Engebe. E é no deserto de Engebe que Davi vai escrever o Salmo de número 27. Eu gosto sempre de dizer
que essa passagem é ferramentas em épocas de crise. Eu não sei se Deus, Ele tem todo o poder, mas Ele pode fazer um milagre ou não. Ele continuará sendo o nosso Deus, e eu tenho convicção, por sermos uma igreja sadia, nós continuaremos adorando o nome dEle. Só que na verdade, em meio às adversidades, o que eu posso afirmar é que esse texto nos ajuda a enfrentar períodos contraditórios. Há pelo menos 3 tipos de pessoas aqui: aqueles que estão vivendo o deserto e irão vencer, aqueles que já viveram, têm experiência e venceram o deserto, ou aqueles que ainda o deserto vai bater na tua porta. Ô Bruno, é culto de domingo e tu vem dizer que outrora o deserto pode bater na nossa porta. É verdade, às vezes ele chega sem pedir permissão, ele vem, mas mediante a tudo isso, eu tenho uma palavra de Deus para você. No meio do deserto, Deus não muda quem Ele é, Ele continua sendo o nosso Deus e tem todo o poder. E Davi vai nos ensinar no verso 1, ele vai dizer: independente da situação que eu estou vivendo, o Senhor não muda quem é para mim. E ele afirma 3 coisas: o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza e o Senhor também é a minha luz. Davi está dizendo: na crise que eu estou vivendo, no deserto que eu estou vivendo, o Senhor não muda quem é para mim. Tu continua sendo luz, salvação e fortaleza. A palavra fortaleza no livro de Salmos é o lugar aonde é levado os guerreiros feridos. Parece que Davi nas entrelinhas está dizendo: Deus, eu estou ferido emocionalmente do lado de dentro, mas eu sei que o Senhor é a fortaleza que me sara. Eu preciso dizer isso para alguém, porque sinto pelo Espírito de dizer: no meio das crises ou das adversidades, Deus não muda quem Ele é, Ele continua sendo o nosso Deus, Ele continua no controle da tua casa, da tua vida, da tua família, Ele continua tomando conta de você. Então creia nesta noite, porque o deserto pode ser um processo pedagógico que Deus tem para conosco. Eu estou sentindo a presença daquele que tem todo o poder, e Ele está me dando autoridade para dizer nessa noite a alguém: as adversidades, elas vêm e vão, mas Deus continua com a sua presença sobre nós. Aguenta firme, vai passar. Só que se lemos o verso 3, senhores obreiros, começa agora algumas ferramentas, porque no meio da adversidade, Davi vai dar um salto, um mergulho com Deus. Ele diz assim: Senhor, pode até o exército me cercar, porém o meu coração está em paz, eu não tenho medo se o exército me cercar. Aí ele põe uma vírgula e adora dizendo assim: se a guerra se levantar contra mim, eu sei em quem eu tenho confiado. Nas entrelinhas do texto ele está dizendo: o mesmo Deus que estava comigo atrás das malhadas é o Deus que está comigo no deserto de Engebe. Eu sei em quem eu tenho confiado. Davi está dizendo: eu sei que o Senhor não mudou, continua o mesmo. Então no meio da guerra eu confio no Senhor. A palavra confiar nesse texto é alguém que está em paz, em segurança. O rei de Israel está atrás de Davi. Davi não vai tocar no rei de Israel e ele vai dizer: eu estou em paz, em segurança, o meu coração está tranquilo, porque eu tenho confiado em um Deus que tem poder de fazer. Há um texto, juventude, está no 2º livro dos reis, que está tendo uma guerra. O rei Ben-Hadad está irado, estou falando de confiança, e quando ele está irado, é porque Israel está sempre na frente dele. Ele faz uma reunião secreta e diz assim: tem um traidor no nosso meio, porque sempre que nós estamos aqui no secreto, Israel se desvia de nós. Um dos seus soldados levanta a mão e diz: meu senhor, com todo respeito, aqui no nosso meio não tem traidor, a gente dá a vida pelo senhor.
é que lá em Israel tem profeta, homem de Deus. Me explica melhor? Te explico. Toda vez que a gente está aqui no secreto, Deus revela a Eliseu, Eliseu revela ao rei, o rei revela ao exército, Israel se desvia de nós, simples assim. O rei diz assim: então vamos atrás de Eliseu. Descobriram que ele estava em Dotã. Você conhece o texto. O servo de Eliseu acorda bem cedo, não vai orar, vai direto para ver o que está acontecendo. E ele vê o arraial completamente cercado. É aquela frase que a gente já disse. Imagina amanhã você ter que resolver alguma coisa, e aí você vai dizer hoje: ai meu Senhor, o que eu vou fazer? Só que quando ele vai até Eliseu, Eliseu tem experiência com Deus, Eliseu sabe em quem ele tem confiado, em quem tem chamado. Eliseu vai dizer: antes de eu falar qualquer coisa, ajoelha, porque você ajoelhando, você vai entender o que está acontecendo. Imagine o servo de Eliseu dizendo: meu senhor, com todo respeito, eu sei que tu é profeta, homem de Deus, conhece das coisas, só que tem um detalhe: o exército da Síria está aí. Ajoelha. Acordou, foi direto para as redes sociais, ou acordou desesperado para ir trabalhar e esqueceu de ajoelhar, né? Então ajoelha, porque quando você ajoelhar, eu vou orar e você vai enxergar o que está acima da Síria. Acima da Síria tem cavalo e carruagem de fogo. Aí ele lança a palavra: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Alguém já entendeu? Vou repetir. Sabe por que eu tenho que confiar? Porque Deus é maior. Deus é maior. Eu vou repetir, por favor. Se não for ferir o teu culto, levante as tuas mãos para o céu. Deus está nessa noite dizendo: confia porque eu sou maior. Confia porque eu sou maior. A presença de Deus me dá autoridade nesta noite para dizer: confia porque Deus é maior. Ô Bruno, e se as circunstâncias for contrária? Confia, acredita. Ele não perdeu o controle, ele ainda está segurando a corda. Confia. – 29 de novembro de 2025. Pastor Emanuel Júnior faz parte dessa história. Pastor, faz 4 meses. Hoje nós estávamos aonde? Alterosa, Minas Gerais. Eu tive a honra de participar e de ministrar na Escola Bíblica de Obreiros de Alterosa, juntamente com o pastor Emanuel. Pastor Emanuel ia ministrar 3 pregações e eu mais 3. Ele começa a primeira, irmã Simone começa a receber mensagem no celular. O celular começa a tocar, ela não atende. Mas de repente o obreiro de Minas disse assim: pastor, a senhora não quer ir para fora já para separar o material? Eu disse: pode ir sim. Eu termino de ouvir o pastor Emanuel e depois já assumo a tribuna. Só que quando ela sai para fora, olha o nível de confiabilidade. O celular chega uma mensagem: tu é a mãe do Murilo? Atende, é urgente. Ela atende. O Uber que estava do outro lado da linha disse assim: seu filho acabou de sofrer um acidente, precisamos urgentemente de alguém da família. E nós a 5 horas de Catanduva. Ela liga por vídeo dizendo: quero ver meu filho. A hora que ela põe, a hora que o Uber coloca o telefone no Murilo, o Murilo está completamente ensanguentado e desmaiado. O Espírito de Deus ajuda a irmã Simone. A pastora de Alterosa sai dizendo: vamos chamar o Bruno para ele te ajudar. Ela disse assim: não, ele precisa pregar. Quando ele assumir a tribuna, a gente vai para a sala pastoral e eu vou resolver tudo isso. Ela viu o nosso filho desmaiado. Ele pega uma descida, ele não se lembra, provavelmente o breque falha, ele capota algumas vezes de bicicleta. Ele está com a face completamente encoberta de sangue, queimadura de 2º grau nos braços, as pernas, munheca, trincou a órbita do olho. Estava irreconhecível, tanto que membros da igreja que conhecem ele desde criança passaram no lugar e não reconheceram ele caído, de tanto que ele estava com a fisionomia mudada. Termino de pregar a primeira mensagem, os obreiros me chamam, chego na sala pastoral. A irmã Simone olha para mim e diz assim: o Murilo
sofreu um acidente, ficou algum tempo desacordado e agora está no hospital, está acordado já, mas não temos notícia. O pastor olhou para mim e disse assim: pastor Emanuel Júnior está aqui, nós damos conta, pode ir embora, Bruno. O Espírito aquela tarde me visita, acalma o meu coração, perna trêmula, e ele diz assim: fica, só que quando você assumir a ministração da quarta mensagem da tarde, pregue sobre milagres. Pastor Emanuel estava lá. Não me pergunte como eu preguei, eu só sei que eu assumi aquela tribuna e com 25 minutos de ministração eu comecei a profetizar milagres. A igreja já sabia do acontecido, já tinha orado, e Deus, enquanto nós estávamos ministrando, estava cuidando de tudo na cidade de Catanduva. Pastor Emanuel, ele foi no neuro, e o neuro olhou para a irmã Simone e disse assim: ele não tem nada, não ficou com nenhuma sequela, só que todos que trincam a órbita do olho, por detalhe, atinge a visão. Ele disse assim: eu não sei que quando ele trinca a órbita do olho não chega até. Se você perceber as fotos, ele machuca aqui, quase tudo, só não atinge o olho. Vai passar uma semana, ele já está com quase tudo cicatrizado. Hoje faz 4 meses, ele não tem nenhuma marca, porque o nome do Senhor é glorificado. Eu prego a última mensagem em Alterosa, eu não fico com o celular ligado, mas naquele dia a irmã Simone lá fora, e terminando de pregar às 9h15, a igreja tinha clamado, orado. Às 9h15, o telefone, eu recebo a mensagem no altar. Ela diz assim: Bruno, a tomografia não deu nada, não teve sequela, ele está muito inchado, machucado, mas o Murilo está indo para casa. Naquele momento Deus visita a igreja, nos renova. E eu preciso dizer algo para alguém: sabe por que você precisa confiar? Porque nada sai do controle de Deus, nada sai da vontade de Deus, tudo está no controle dele. Quem está sentindo a presença dele, glorifique a ele. Ele está na casa, confie. Pode até sair do nosso, mas do controle de Deus nunca saiu. Confia. O médico disse: desmarca férias de vocês vão para a praia em dezembro, né? Desmarca. Ei, eu tive que olhar para ele e dizer: doutor, eu não sei o que aconteceu, uma semana já tinha cicatrizado tudo. Ele disse: eu nunca vi isso. Mesmo um adolescente, que a pele dele, o sistema é mais fácil. Ele disse assim: mas foi muito rápido. Eu disse: enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida dos nossos. Eu sinto a autoridade do Espírito de Deus para dizer para alguém: no meio das adversidades, confie em Deus, Ele está no controle de tudo. Davi continua dizendo: ouve, Senhor, quando eu clamo, e tem piedade de mim. Ele está agora no verso 7. Além de confiar no meio do deserto, eu preciso entender que o clamor faz a diferença. Como o nosso pastor disse, nós somos pentecostais, e o clamor é uma espécie de oração. Pelo menos 3 versículos bíblicos com a mesma vertente dos originais formam um contexto teológico. E por que você está dizendo isso, Bruno? Porque na verdade por aí alguém brinca dizendo: para que vocês pentecostais gritam tanto, glorificam a Deus tanto? Parece que quando a casa pega fogo, e agora no sentido literal, eu nunca vi ninguém pedir socorro em voz baixa. Quando a casa pega fogo eu clamo. E nós às vezes usamos pouco a oração do clamor. A oração do clamor, a palavra clamor nesse texto é gritar ou chamar a atenção de alguém em voz alta. Para montar um pensamento, vamos lá, a mesma vertente do Salmo 27:7 é Jeremias 33. Só que quem fala com Jeremias agora é Deus. Aí Deus dá a direção do clamor: clama a mim, Jeremias. Deus diz assim: resposta do clamor: responder-te-ei, Jeremias. E agora Deus dá profundidade: e anunciar-te-ei coisas que não sabe. Profundidade no clamor.
Só que no Novo Testamento, eles se batem, porque tem um cego que está clamando. O que vai parar Jesus não é só o clamor. A gente sabe que as palavras, pastor, que saem da boca do cego são profundas, porque de um lado tem uma multidão que tem olhos, mas não enxerga, não sabe quem ele é. A multidão está pregando, é o filho de José e de Maria, mas o start profundo do cego é ele dizer: eu sei que é o filho de José e de Maria, mas ele tem um negócio diferente. Ele não tem olhos, mas enxerga o que a multidão não vê. E aí ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou falando de clamor. Ele clama, a multidão que prega manda ele se calar. Ele persevera no clamor, e Jesus vai fazer o quê? Parar. Igreja do Senhor, ninguém para Jesus. Chibatada não para, coroa de espinho não para, Anás e Caifás não param Jesus, Sinédrio não para. Conversa fiada pode até parar, gente, Jesus não. Desce daí se tu é o filho de Deus. Tu não acabou de dizer que ia reconstruir o muro em 3 dias, o templo em 3 dias? Por que tu não desce? Conversa não para Jesus, nem a morte vai parar Jesus, só que o clamor de um necessitado. Não, eu sei que você já pega. O clamor de um necessitado fez Jesus parar. Deus marcou essa noite para dizer: confia, mas também clama. Clama, mas também confia. Levante o teu clamor nessa noite. Não perca a oportunidade. Deus marcou essa noite para dizer: levante o teu clamor. O clamor ainda movimenta as águas. O clamor ainda chama a atenção do Mestre. Naquela segunda ministração em Alterosa, eu não preguei, gente. Talvez o pior dia da minha vida. Eu só, a hora que deu 25 minutos de pregação numa escola bíblica, que eu sei que não é o correto, eu só clamei. Eu precisava de um milagre. Deus está aqui nessa noite dizendo: confia. Deus, Ele conhece o nosso coração, clame. Só que Davi é ousado, ele diz: Senhor, toda vez que eu clamar eu preciso de resposta. E Deus tem as suas maneiras de responder. O ministério de louvor estava louvando e Deus está respondendo para alguém. Os departamentos louvaram e Deus está respondendo para vocês e para alguém. Deus responde nos devocionais, palavra, culto de ensino, reuniões de obreiro. E o assim diz o Senhor. Ah, como é bom quando alguém põe a mão na nossa cabeça e a gente sabe que é de Deus. Assim diz o Senhor, resposta de Deus. Só que Deus também tem o poder de responder no silêncio. Escute bem isso. Não é jargão de pregador, porque comigo não dá muito certo. É palavra. Deus também responde no silêncio. Como assim, Bruno? A Bíblia diz que tem um profeta que está no ventre do inferno, e na mais profunda ele vai clamar. O nome dele é Jonas. No ventre do peixe, Jonas vai clamar ao Senhor. Só que a resposta de Deus para Jonas é silêncio. Não tem, quando Jonas está no ventre, não tem assim diz o Senhor, Jonas. Não, para quem está no ventre, silêncio. Mas do lado de fora, no silêncio de Deus para o profeta, Deus vai movimentar o lugar que ele está, só para colocar o profeta na rota da promessa de novo. Sabe o que Deus está dizendo? Quando parece que nada está acontecendo no silêncio, eu estou movimentando o ambiente só para te colocar na rota da promessa. Então, se você clamar esta noite,
e a mensagem chegar amanhã, e talvez você não gostar da mensagem, entenda, no silêncio Deus ainda movimenta o ambiente, no silêncio Deus ainda movimenta as águas. Você acredita nisso? Por favor, levante as mãos para o céu. Deus está movimentando as águas nessa noite. Deus está dizendo: eu movimento para colocar na rota, eu movimento para fazer o que eu quero, para fazer o que eu tenho, para realizar a minha vontade. Confia, clame. Só que Davi continua, e o verso 11 tem 2 níveis. O primeiro nível é o ensina-me. Davi está adorando a Deus. No deserto ele diz: Senhor, eu preciso que, além de confiar e clamar, que o Senhor me ensine o caminho. Tá bom, Davi, o caminho é fácil de entender, você conhece. Não vai nem para a direita nem para a esquerda, anda no caminho reto. Jesus é o caminho. Como eu aprendo o caminho? Palavra, devocional, estar com Deus. Só que ele mergulha num nível profundo agora. Ele diz: eu não estou satisfeito só de o Senhor me ensinar o caminho. Eu preciso que o Senhor guia-me pela vereda, porque quando o Senhor estiver me guiando, os meus inimigos virão contra mim e o Senhor estará comigo. Primeiro nível, alguém te ensina até de longe. Você pode ligar as suas redes sociais e fazer um curso na área secular ou na área bíblica de longe. Você pode aprender nas redes sociais com alguém de longe. Quer um exemplo? Eu cheguei aqui na igreja e é a primeira vez que eu vim, e alguém conversou comigo e eu cheguei. Agora, guiar é um nível que vai além. A palavra guiar nesse texto significa de alguém que vai comigo em todos os lugares. Davi está dizendo: Senhor, o ensinar é bom, mas eu preciso que o Senhor me guia, porque quando os meus inimigos vier, o Senhor está comigo. Imagine só, a hora de terminar o culto, o pastor Emanuel dizer assim: Bruno, eu vou te guiar até um lugar, tem uma visita, alegoricamente falando, para a gente fazer, eu vou te direcionar, vamos. E aí eu digo: pastor, com toda certeza, vamos lá. Só que quando eu estou indo, o guia-me, eu entro no carro e ele vai me direcionando pelo caminho. E na verdade, quando ele está me direcionando pelo caminho, a minha opinião não vale muito, porque quem conhece o caminho é ele, não eu. Eita! Não, melhora o teu glória e dê consciente. O primeiro nível nós estamos. O segundo nível, ou eu preciso ir ou continuar. Porque no segundo nível é eu dizer: Deus, me guia, me direciona, toma a minha vida. É pegar a chave do carro e dizer: eu entrego tudo na tua mão. Eu entrego o meu trabalho, eu entrego a minha casa, eu entrego meus negócios, eu entrego a minha vida ao Senhor. Tem coragem? Olha para cá, juventude, só para disfarçar. Tem coragem? É Deus dizendo nessa noite: o guia-me é Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, crucificado estou com Ele, porque Cristo vive em mim. Não, eu vou repetir. Tem coragem de entregar tudo na mão dele hoje? Tem coragem de dizer: Deus, aquilo que o Senhor quiser que eu faça pelo caminho, eu irei fazer. E por que é difícil? Porque a minha opinião não vale muito. Mas, Bruno, eu quero dar a minha opinião. Tudo bem, no guia-me, isso não vale muito, porque você não conhece o caminho. Você vai querer acelerar, ele vai dizer: para, entra na caverna. Eu estou pregando para alguém que precisa sair da caverna, mas eu estou pregando para alguém que talvez vai entrar. Aí Deus está nesse momento: vira à direita, vira à esquerda. Eu não vivo mais, então tu morreu, crucificado está com Ele, Cristo vive em mim. Quer que eu te dê um exemplo? Me formei com 21 anos em jornalismo. Com 26 eu estava formado em educação física, pastoreando igreja.
igreja, a irmã Simone com loja. Aí Deus disse em 2016, Provérbios 19, 21, porque Deus não fala nada sem a palavra. Ele disse assim: Bruno, eu fui contigo nos teus planos. A Bíblia diz que de um lado tem um homem com plano. E o que é planos? Os planos desse texto é o sonho do homem, mas do outro lado tem um Deus com propósito, e é isso que permanece. E o que é propósito, intento original pelo qual eu nasci. Deus disse: larga tudo. Eu fui contigo nas faculdades, eu fui contigo nos teus trabalhos, larga tudo e vem fazer a minha obra. Teve um glória a Deus, eu vou repetir. Deus marcou essa noite para dizer: é para mim pedir as contas, pastor? Não, é para você dizer: Deus, eis-me aqui. Se tiver que realizar, eu faço, o nome dele será glorificado. Pelo menos glória consciente. Deus marcou essa noite para dizer: confia, clama, mas dependa dele. O segundo nível desse versículo é Deus dizendo a essa amada igreja: dependa de mim, entregue tudo na minha mão, eu ainda estou tomando conta. Entrega. Tem coragem de entregar os negócios? Tem coragem de entregar a família, a casa? Não, não é embora com o Espírito. Isso a gente sabe que nós somos morada, templo do Espírito. É dizer: Deus, entra em alguns lugares que outrora eu não deixava, me guia, me direciona. Senhores obreiros, e uma certeza de eu estar na rota é que em algumas ocasiões nós pensaremos em desistir, não de Jesus, mas daquilo que Ele tem, da chamada que Ele tem. A pandemia bateu na nossa porta, e sabe o que eu queria? Voltar a trabalhar o jornalismo em alta, todo mundo resolveu tomar conta da saúde da pandemia, educação física em alta. Eu ia para o secreto e dizia: Deus, eu tenho profissão, o Senhor foi comigo nas faculdades, posso voltar a trabalhar? No secreto Ele dizia: tu já matou os bois, quem cuida de ti sou eu. O Espírito de Deus está nessa noite dizendo a alguém: dependa de mim. Depender não é ficar parado. É Josué 1,9. Esforça-te, Josué. Esforça-te, tenha bom ânimo, que eu, o Senhor, te ajudo. Da mesma maneira que fui com Moisés, sou contigo. Medita na lei da minha palavra, porque eu serei contigo. Deus marcou essa noite para dizer: além de confiar e clamar, está na hora de entregar algumas coisas na mão do Senhor. A nossa irmã, quando começou a louvar, ela disse: não é fácil renunciar a algumas coisas. O evangelho da cruz de Cristo, Jesus vai dizer: quer viver comigo de verdade? Renuncia a si mesmo. A palavra renunciar no grego é decretar falência. Jesus está dizendo: se quiser viver comigo, decrete falência. Não é fechar a empresa, não. É na empresa ter o Espírito de Deus, é no trabalho ter o Espírito de Deus, é na faculdade entender que Deus ainda está no controle. Dependência. Deus marcou essa noite para dizer: eu estou no controle, confia, clama, dependa, mas em nome de Jesus. Verso 4, eu termino. Eu não sei se é da época de vocês, mas era da minha época de jovens. O verso 4, o Fernandinho cantou para valer. Estão fingindo agora, né? Olhe para cá. Davi vai dizer assim: ó, Senhor, no deserto de Engebe eu confiei, clamei, dependi, tive esperança. Homem de Deus. Mas aí Davi diz assim: eu quero pedir uma coisa de verdade, e o que eu vou pedir não é fácil. O que tu quer, Davi? Quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê, Davi? Para aprender do Senhor e contemplar o Senhor face a face. Se fosse o Bruno na oração, ele ia dizer assim: Senhor, o que eu quero de verdade é a tua casa, mas eu queria tanto que o Saul não me perseguisse e eu voltasse para Jerusalém. Davi está no deserto. Sabe por que ele é diferente? Porque a única coisa que ele quer no deserto é a presença da casa. Não, vou repetir. Ele poderia pedir inúmeras coisas para Deus, mas o que ele vai querer de verdade é a presença.
E ele diz assim: eu queria aprender mais do Senhor. E quando aparece a palavra face a face nos Salmos, é alguém que está tão próximo de Deus, que está sentindo a voz de Deus falando com ele face a face. Davi está dizendo que eu estou com saudade mesmo, é de ouvir o Senhor, está comigo de uma forma muito próxima. É Deus dizendo para alguém aqui, além de confiar, clamar e depender, em nome de Jesus, valorize a presença de Deus. E sabe por que às vezes a gente desvaloriza essa presença? O pastor vai começar a aula quarta-feira, Gênesis 6, o Espírito sai da terra, só vai voltar em Atos 2. Em Gênesis 6 a Atos 2, o Espírito ele é usado de uma maneira diferente, é o mesmo Espírito, ele vem dar o recado e volta. Quer um exemplo? Ele vem sobre Gideão, reveste, usa e volta para Deus. E a partir de Atos 2, aleluia, o Espírito está comigo na casa, mas em outros lugares. É por isso que aonde eu piso, eu sou culto vivo a Deus. E aqueles personagens bíblicos que a gente gosta do Antigo Testamento, não tinha o Espírito da maneira que nós temos. Nós somos habitáveis, o Espírito está conosco. Você está na tua casa, Ele está contigo. Você está com o celular na mão, Ele está contigo. Você está na faculdade, Ele está contigo. Valorize esta presença. E para esta presença fazer o efeito que tem, algumas coisas serão lançadas para fora por ela mesma. Perca o que tiver que perder, só não perca a presença de Deus. Ela ainda é o ponto fundamental da nossa caminhada. Ela ainda é o ponto fundamental da nossa vida. Ela ainda é o ponto de equilíbrio. Tem lugares, talvez que a gente, por conta da presença, não pisa mais, mas a presença, ela é algo sobrenatural. Davi diz assim: eu quero ela. Eu estou com saudade da fase contínua da presença. Como assim, Davi? Eu estou com saudade do templo. É tão forte isso que Davi faz, que como ele assume o reinado, ele vai ser o único. E aí Amós vai escrever assim: se for para restaurar de verdade, restaura o tabernáculo de Davi. Eu queria perguntar para o Amós, dizer: Amós, o tabernáculo de Ageu, da segunda casa, é algo muito forte. O tabernáculo de Moisés é lindo. E o de Salomão então? Deus revela a Davi, Salomão faz. E o tabernáculo de Davi é uma tenda pequena, mas naquela tenda o centro de tudo era a presença de Deus. Davi foi o primeiro que colocou sacerdotes e levitas rodando turno 24 horas por dia. A presença tinha adoração 24 horas por dia. Alguém estava ali adorando o nome do Senhor. E agora 1 Coríntios 3,16 termina aqui: nós somos a morada, o templo do Espírito Santo. Aqui somos igreja, porque tem o cabeça que é Cristo, mas aonde a gente pisa, o Espírito está com nós. Sabe por que eu preciso me animar? Porque a presença de Deus está comigo, independente do momento que você está vivendo. Deus marcou essa noite para dizer: valorize esta presença em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor, se coloque de pé. Me ajuda, homem de Deus. Quem aqui valoriza a presença dele? Sobe esse teclado agora. Pode subir. Isso. Olhe para cá. É porque quando ele sobe o teclado, vocês acham que estão terminando, né? Está terminando. Nós temos 1 minuto. Fecha teu olho e coloca a mão no coração. Há uma presença renovadora aqui. Anarahachorekandorebadaragaséria. Elemantuia anaramasséria andaragaia shoyanagá. Ao som desses instrumentos, essa presença renova agora o meu coração. Isso, coloque a mão no seu coração e ore comigo, dizendo: Deus, eu não saio daqui sem sentir, como já tenho sentido todo o culto, a tua presença, o teu toque, sentindo, Senhor meu Deus, um afago do teu Espírito, um abraço. Ei, o Espírito de Deus está aqui. Eu sei quando é algo profético para essa noite, e Ele está dizendo: eu estou te abraçando, eu estou tocando em você, eu estou renovando a tua casa, eu estou renovando a tua vida, a tua família. Sinta
esta presença de Deus. Sinta o Espírito de Deus te abraçar. Sinta o Espírito de Deus tocar em ti, renovar a tua vida, a tua casa. Você que é batizado com o Espírito Santo, agora está liberado a falar em outras línguas. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai tocando agora. Amandara séria, andaragai, uramandara séria, andaragai. A presença de Deus está aqui. Ele está dizendo: confia, clama, dependa, mas valorize a minha presença. Não abra mão da minha presença. Esta presença te trouxe até aqui. Esta presença te levará até o arrebatamento da igreja. Quem está sentindo ela, levante as tuas duas mãos para o céu e durante 30 segundos glorifique a Deus. Há uma presença, senhores obreiros, renovadora. Ele está tocando, Ele está renovando. Há uma presença renovadora. Quem está sentindo esta presença? Quem está sentindo o toque do Espírito? Deus está dizendo: eu estou renovando agora. Pensamentos contrários estão caindo por terra. Pensamentos contrários estão caindo por terra. Deus está renovando. Aproveite a oportunidade. Tem alguém que está do teu lado que precisa de um aperto de mão. Tem alguém que precisa de um abraço. Diga para ele: a presença vai contigo para a tua casa. Diga: a presença vai contigo para a tua casa. Diga: a presença vai.